Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Cardoso e eu sou hipnólogo e hipnotista profissional. Sou certificado pelo Instituto Lucas Naves de Hipnoterapia em hipnose clássica e clínica. E hoje, a pedido de vários pacientes que me ligam perguntando como funciona a hipnose, o que é a hipnose, eu vou estar explicando para vocês o modelo da mente de Gerald Klein. Vou explicar para vocês como que funciona a hipnose, por que a hipnose acontece, será que é algo místico, será que é algo natural da mente? E tirar essas dúvidas, ok? Vamos começar então. A hipnose, nós temos três tipos de mente. De mente, no caso, seria o inconsciente, mais acima o subconsciente e mais acima o consciente. Vamos começar pelo inconsciente. O inconsciente é a parte mais profunda, no caso da nossa mente. Ela é responsável para nos manter vivos. Ou seja, é ela que faz o coração bater, faz a gente respirar, mesmo quando estamos dormindo. Ou seja, nós não pensamos para fazer isso. De alguma maneira, o nosso cérebro faz isso automaticamente. Então, na hipnose, nós não trabalhamos nela. O nosso sistema imunológico está aqui. Automaticamente, se você está resfriado, ele começa a produzir anticorpos para te proteger, ok? Isso é uma das funções, a primeira função do subconsciente. Isso equivale a 5% do nosso cérebro. Certo? E aqui, vamos na parte mais externa da nossa mente, nós temos o nosso consciente. Ou seja, a gente pensa, a gente está o tempo inteiro, a maior parte do tempo a gente está nesse local. Mas ela faz apenas 4 coisas. Primeira, ela analisa. Segunda, racionaliza. Vou colocar menos aqui, tá bom? Terceira, nós temos as memórias de curto prazo ou memória funcional. E temos o quarto, força de vontade. Certo? Primeira parte, analítica. A parte analítica, ela dá uma razão para tudo que você faz. Ou seja, por que você abre a porta? Você toma a decisão o tempo todo. Eu vou abrir a porta, eu vou amarrar os sapatos. Por que você abre a porta? Aí a parte racionaliza, ela dá uma razão para tudo que você vai fazer. Por que eu tenho que abrir a porta? Eu tenho que abrir a porta para poder passar do outro lado. Então já é uma razão, ok? Isso já é a segunda função. A terceira função é a memória funcional, ou seja, memória de curto prazo. São as memórias de lembranças importantes que a gente precisa ter no nosso dia a dia, como número de telefone, nome do pai, nome da mãe, número da sua casa. Por exemplo, memórias importantes. O que você comeu no almoço de ontem? Tenho certeza que você demora um tempo para pensar, não é? E se eu te perguntar qual o número da sua casa? Automaticamente essa informação vem. Por quê? Porque isso é importante. Então essa é a terceira função da memória, no caso do nosso consciente. E a quarta função é a força de vontade. Isso aí serve para dar um empurrãozinho, para você fazer as coisas que você precisa fazer no dia a dia. Por exemplo, se você precisa trabalhar, você acorda cedo, aquela força de vontade, ela te dá um empurrão. Só que o problema é que ela funciona como uma bateria, uma pilha. Eu não sou muito bom desenhista, tá? Mas aqui é para ser uma pilha. O que ela faz? Vamos supor, você fala assim, eu vou parar de fumar. Ou eu vou parar de comer menos, por exemplo. Vou fazer um regime. Só que ela não dura nem uma semana. Por quê? Porque você começa animado, mas essa bateria vai descarregando. E quando ela chega no final, o que acontece? Aquela motivação acaba. Por isso que, de maneira consciente, é muito difícil você no caso, conseguir essa mudança. Agora nós vamos para a parte real, onde existe o real você. Por que nós dizemos real? Toda a programação, tudo que você aprendeu na sua vida, no dia a dia, tudo que você aprendeu, as emoções que você viveu, estão guardadas aqui. Essa parte consciente equivale a mais 5% do seu cérebro. Ou seja,
Entre inconsciente e consciente, nós usamos apenas 10% do cérebro. Ou seja, 90% do seu cérebro, 90% é subconsciente. E o que nós temos no subconsciente? No subconsciente nós temos a autopreservação, nós temos a emoção, nós temos os hábitos, nós temos as memórias de longo prazo e nós temos a ociosidade. Vamos começar explicando, no caso, os hábitos. O que é hábito? Primeiro, hábito. O hábito. Hábito, tudo que você faz de bastante quantidade se torna um hábito. Para quê? Para você economizar energia, poupar energia e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, você está dirigindo, mas você está olhando no câmbio, você fica tenso. Depois que você aprende, você dirige e você não nem vê o caminho que você faz, fica automático. Algumas pessoas, mesmo que errado, não conseguem fazer isso, mas está dirigindo, olhando no celular ou falando alguma coisa, mexendo no rádio. Quando você está aprendendo, você não consegue fazer isso, porque você ainda não aprendeu, então não se tornou um hábito. E o hábito é isso. Nós temos o hábito, que mais é a autopreservação. O que é a autopreservação? Segunda função. A autopreservação, ela funciona como se fosse um segurança cego. O que seria isso? Ele te protege de tudo o que ele acha que é perigoso para você. Seja real ou não. Seja o medo real ou não. Por exemplo, o medo real. O que é o medo real? Vamos supor um ladrão. Se você vê um ladrão, é claro que você vai ter medo de um ladrão armado. É normal para qualquer pessoa. Por quê? Agora, se essa informação já está aqui, por quê? Porque nós aprendemos que um bandido é perigoso. Se ele é armado, ele pode te matar, ele pode fazer mal para você. Já está na nossa programação que é perigoso. Porém, se essa informação estiver aqui, ela pode ser um medo real ou irreal. O que seria real? Se a programação estiver aqui, por exemplo, vamos supor que um pé de samambaia esteja aqui. Ó, e essa informação está que ele te causa medo, você vai ter medo. Toda vez que você vê o pé de samambaia, você vai ter medo. Então não importa se é um medo real ou não. Se é uma coisa que faz sentido ou não. Vocês estão conseguindo entender? É isso que eu estou querendo dizer. Se ela estiver no seu subconsciente, ela é muito poderosa. A informação que vem aqui, você não tem controle. Por isso que uma pessoa que tem fobia, por exemplo, ela tem medo de aranha, vamos supor que ela tem medo de aranha. Certo? A informação está aqui, toda vez que ela vê aranha, ela sente medo. E o medo dela é pavoroso. Pra gente é o mesmo que a gente vê um ladrão armado. Vocês entendem? Ela não tem reação, ela não tem controle sobre aquilo. É automático, é mais forte do que ela. O cérebro, tentando defendê-la, dá aquelas informações. Agora a gente pergunta, mas será que a emoção é forte mesmo assim? Vou fazer você pensar um pouquinho. Se lembre de um dia que, infelizmente, todo mundo já perdeu um ente querido. Quando você vê, você lembra, só de você lembrar daquela sensação, você chora, você sente dor. Não é uma dor? Vamos dizer se não é uma dor? Para a pessoa é cruel, a pessoa está chorando, você não consegue controlar, é uma emoção mais forte. Então por aí a gente vê como que funciona a emoção. Então a emoção ela é muito forte. Por quê? Porque ela vem do subconsciente. Então por isso que você chora, por isso que você tem medo, você trava, a pessoa que tem fobia ela trava. E a fobia são diversos tipos. Tem fobia de elevador, fobia de boneca, medo de palhaço, medo de cobra, medo de aranha, medo de sapo, medo de lugares fechados, medo de lugares escuros. E tudo isso é fobia. Fobia, o que é fobia? É o medo desacerbado de alguma coisa. É o medo que você não tem controle. Você não controla aquilo. O medo é natural. O medo é importante porque o medo protege e nos salva. Por exemplo, eu tenho medo de andar com o carro a 200 km por hora. Oh, ainda bem, porque isso vai proteger a minha vida. E a sua também, no caso de outras pessoas. Então isso que o medo faz. Ele evita que você faça coisas erradas. Agora a fobia não. A fobia ela é tão forte que ela acaba te machucando. Por exemplo, você não consegue ir numa fazenda
porque só de imaginar que lá possa ter uma aranha ou uma cobra. Então isso é fóbico, isso é prejudicial para a sua vida. Ok? Vou explicar mais daqui a pouquinho, aprofundar mais isso. Então nós falamos dos hábitos, das memórias, e tem na emoção, e também temos as memórias de longo prazo. Ou seja, tudo que você viveu na sua vida, a partir do momento que você tinha o cérebro, ou seja, ainda dentro da barriga da sua mãe, está gravado no seu subconsciente, está aqui. Você consegue, em hipnose, você consegue buscar essas lembranças. Então você consegue ressignificá-la. O que é ressignificá-la? É dar um outro sentido para aquilo. Uma coisa que, vamos supor, uma criança de 1 ano, ela acorda no meio da noite com o barulho de um trovão. Ela se assustou, ela chorou. Porém, ela não conhece o trovão. Ela não sabe o que é trovão. Então essa memória fica guardada. Porém, ela não sabe o que é. Então não tem como ela falar, eu estou com medo do trovão porque eu não sei nem o que é trovão. Então, ela viveu, essa emoção ficou. Por exemplo, quando a mãe passa a mão na barriga, a criança dá um chute. Ela está recebendo estímulos, ela já está gravando aquilo. Do mesmo jeito que você faz um carinho e ela sente, se você discute, se você briga, se você faz alguma coisa, ela também vai sentir e vai começar a gravar essas emoções. E vão ficando. E depois nós temos a ociosidade. O que é ociosidade? Ociosidade, a partir daquele momento que o cérebro acostumou com aquilo, o cérebro ele não gosta de fazer mudança. Por quê? Porque para ele demanda muito trabalho. Então é muito mais fácil você manter do jeito que está do que mudar. De maneira consciente você não consegue. Ou seja, vamos deixar bem claro, tudo que é jogado no subconsciente se torna verdade. Ou seja, algo real ou algo que não seja real. Se você está com uma emoção aqui que você, vamos supor, uma pessoa que tem depressão, ela começa a imaginar que ela, por exemplo, está fazendo mal para as pessoas, que seria melhor que ela não estivesse viva, por exemplo, se ela acabasse com a vida, ia resolver os problemas. E essa informação fica aqui. Para ela é real. Por mais que você tente falar para ela, não, não é assim, isso não acontece. Para ela, isso, ela está vivendo aquilo, para ela é real. Por isso que muita pessoa acaba cometendo suicídio. Porque aquilo fica remoendo nela. Imagine você, por exemplo, com aquela sensação que eu dei o exemplo, lembrando de um parente que faleceu, e você ficar com 24 horas, por exemplo, com aquele pensamento na sua cabeça. Deve ser cruel, né? É cruel. Então a gente deve respeitar as pessoas que têm depressão e fazer com que ela busque ajuda. Com a hipnoterapia a gente consegue resolver. Mas uma pergunta. Eu vou fazer para você essa pergunta. Se tudo que é jogado no subconsciente se torna verdade, por que no dia a dia isso não acontece? Por que no dia a dia, por exemplo, se eu falar, por exemplo, que a aranha é o animal mais perigoso do mundo, eu não acredito. Ou se eu falar assim, vamos supor, eu chegar para um palmeirense e falar assim, ó, o Corinthians é muito melhor que o Palmeiras. Ele não vai aceitar isso, porque ele já tem essa informação que o Palmeiras é melhor, então ele nunca vai aceitar. Estou dando um exemplo de futebol, mas pode ser qualquer coisa. Ele acredita nisso, entendeu? Por que isso não acontece? Porque nós temos uma proteção aqui entre o consciente e o subconsciente, uma proteção chamada fator crítico. O fator crítico ele serve para quê? Ele funciona como se ele fosse um filtro. Ele filtra as informações que para ele faz sentido e o que não faz sentido. Exemplo, se eu tenho medo da aranha, como eu falei, se de forma consciente, o que é consciente? Um amigo chega e fala, olha, você não precisa ter medo de aranha, porque você é 1000 vezes maior do que a aranha. A aranha é tão pequenininha. Essa informação vai vir, vai chegar aqui e ele vai filtrar. Espera aí, aqui está falando que a aranha é perigosa. Então, espera aí, isso não faz sentido. O que acontece? A informação volta. Ele não aceita essa informação. E isso é para qualquer coisa. Agora, o que é pior? A informação positiva ela não aceita, porém a negativa. Aí vamos supor, você está na conversa, entre uma roda de amigos. Alguém fala, a aranha não tem perigo. A informação vem aqui, não, estou falando que a aranha é perigosa. Então ela voltou, certo? Agora um amigo fala assim, não, é verdade.
Eu tenho um colega aqui que é a mãe dele lá, o filho da mãe dele lá, uma pessoa lá, não sei onde, foi picado por uma aranha e morreu, teve que amputar o braço, teve que fazer. Essa informação chega, o que ele fala? Olha, a aranha está falando que é perigosa. Então, se o cara mordeu e amputou o braço, não, realmente faz sentido. A informação entra. O que acontece? O medo, que era desse tamanho, foi para esse. Entendeu? Ela vira uma bola de neve. Ela vai aumentando, aumentando, até um ponto que ela explode de uma outra forma. Ela pode formar uma depressão, uma síndrome do pânico, toque, entendeu? Esses tipos de problema. Porque ela vai aumentando. O seu cérebro ele não consegue entender. Ele não consegue entender isso. E aí isso vai aumentando, aumentando. Chega um ponto que, como eu falei, essas doenças pode dar pressão alta e vários outros problemas. Dores pelo corpo, porque você não consegue identificar aquilo, que o cérebro está falando que alguma coisa está errada, alguma coisa não está correta. Só que a gente não entende isso. Aí como que a hipnose funciona? A hipnose, esse fator crítico, o que nós fazemos? Ele funciona como uma barreira. Então nós jogamos a informação aqui. E essa barreira, ela não deixa passar. O que nós fazemos com a hipnose? Nós fazemos essa informação, nós rebaixamos ela e jogamos a informação direto no subconsciente. Por isso que a hipnose funciona. Ou seja, a informação é jogada direto aqui. E tudo que é jogado aqui, lembra? Se torna verdade absoluta. O problema não é você ter visto alguma coisa. O problema é a emoção que está junto. Aquela emoção que você não consegue lidar com ela. E na hipnose a gente consegue ressignificar aquilo, fazer a pessoa entender ou enxergar aquilo de outra maneira. E quando você sai da hipnose, você já sai, vamos dizer assim, uma outra pessoa, tendo reconhecido outra maneira. Você vê aquilo com outros olhos. E é isso que a gente trata. A depressão, fobia, obesidade. Como que funciona a obesidade? Ela vai evitar que você se torne um compulsivo alimentar dessa forma. Ok, pessoal? Eu vou deixar o meu contato na descrição do vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida e quiserem perguntar, fiquem à vontade. Eu vou ter o maior prazer em poder esclarecer. Ok? Mas antes disso, antes de eu terminar, eu vou te explicar uma coisa que é muito importante. Para vocês entenderem o porquê que quando a gente tem uma fobia, a gente tem um medo descontrolado. Ou uma ansiedade que a gente pega e a gente fica muito ansioso. Existe um termo que nós usamos chamado âncoras. O que são âncoras? Âncoras são estímulos externos que fazem com que a gente lembre de emoções internas. Por exemplo, e essas emoções, elas vêm pelos nossos sentidos. Tato, paladar, visão, audição. Por exemplo, quando você ouve uma música e você lembra do primeiro namorado, ou da primeira namorada, ou de alguma festa que você foi quando você era criança. Você ouve essa música e você não pensa assim, não, vou lembrar daquela festa. É automático. Você ouviu, automaticamente você já lembra da pessoa. Isso é uma âncora auditiva. Porém, vamos supor que você passa numa estrada e tem aquela cruz que morreu alguma pessoa que você conheceu. Toda vez que você passa e você vê aquela cruz, você automaticamente já lembra daquela pessoa. Ou quando você come alguma coisa e lembra, nossa, eu comi isso quando era criança, lá na casa da minha avó. Toda vez que você come aquele alimento específico, você lembra dela. Você não pensa, eu vou lembrar. Por quê? Porque tem uma emoção junto. Ou seja, emoção. O que é emoção? Saudade, amor, raiva, alegria, felicidade. Então, quando essas fobias acontecem? Quando nós estamos concentrados, quando nós estamos com medo, quando nós estamos muito atentos, ou quando nós estamos com raiva, por exemplo. Por que isso acontece? Porque nesses momentos o fator crítico rebaixa. Aquela proteção vai lá embaixo. Aí essa informação entra. Aí é onde você adquire fobia. Por exemplo, essas brincadeiras de assustar a criança é um perigo. Por quê? Porque criança, por volta aí dos 8, 9 anos, o fator crítico dela é muito rebaixado. Por quê? Porque ela precisa aprender as coisas da vida para poder viver. Então tudo que você ensina para ela, ela aprende. Então vamos dizer com uma criança que ela fica só na creche. Quase passa pouco tempo com os pais.
ela vai aprender o quê? Ela vai aprender o que ela aprende na casa ali, vamos supor ali, 4 horas por dia, ou que ela fica na creche lá 9 horas convivendo com outras pessoas, pegando os hábitos de outras pessoas. Então, esses traumas entram e vão ficando e vão aumentando, aumentando, até que o momento ela estoura em forma de fobia, depressão, traumas. Ok? Então, criança, tome muito cuidado, pessoal. Vocês que têm filho pequeno, cuidado com o que você fala para ele. Porque o fator dele é rebaixado, o fator crítico é rebaixado. Então, para uma criança gerar uma gagueira, por exemplo, não precisa muito, ele não precisa ter um trauma grande. Basta o pai chegar para ele e falar assim, fica quieto, engole choro. Será que a gente já ouviu alguém falar isso? Engole choro. Ele está com medo, por quê? Porque o pai é a autoridade, ok? O pai é o exemplo, é quem ele confia. E ele chega, ele tem que lidar com aquela emoção, ele está com medo, porque o pai está falando, engole choro, se chorar, apanha. Ele fica com aquela emoção presa, o que acontece? Ele fica preso no padrão, gera gagueira. Só isso é o suficiente para a criança gerar uma gagueira. Então, cuidado com esse tipo de brincadeira de assustar. Vocês já viram aquela brincadeira lá chamada labirinto? Onde a criança está super concentrada, mexendo no mouse, olhando na tela, e de repente aparece a imagem da menina do exorcista, uma imagem feia, e a criança toma aquele susto. Aquela imagem, ela fica ancorada. Ela fica ancorada. Lembra que eu falei do exemplo de ancoragem? Estímulos externos que puxa estímulo interno. Então eu vi um dia lá, uma reportagem que havia várias crianças que haviam ficado mais de anos sem conseguir dormir direito. Sem conseguir dormir uma noite por causa daquilo. Porque ela ancorou aquilo na cena escura e quando ela deitava, ela via a imagem. Então a criança não sabe lidar com isso. A gente assusta, a gente que é adulto assusta, imagina uma criança. Então cuidado com o que você fala para os seus filhos. Exemplo, um filho chega com alguma coisa, por exemplo, vamos supor que o filho foi fazer um ovo para você, né? Ele chega lá, o ovo está tudo feio. Em vez de você falar para ele, mais, você só faz coisa errada, né? Não faz nada que preste. Você só faz coisa errada. Pessoal, isso aí é um trauma para a criança. Por quê? Porque ela não entende. Ela vê você como exemplo, ela vê você como autoridade. E para você, tudo que você fala para ela se torna realidade. Então, se você fala que ela não sabe fazer, que só faz coisa errada, mas você não é um porcaria, um feijão perdido, sabe? Exemplos, essas coisas que são faladas, que os pais falam achando que está encorajando o filho, na verdade está criando um trauma para ele, que um dia ou outro vai se manifestar. Então, cuidado com o que você fala, tente ajudá-lo, não desestimulá-lo. Ensine, em vez de você falar que está errado, vai lá e ensine ele a fazer correto. Fala, ó filho, ficou legal. Ensine ele a fazer corretamente, que você vai gerar uma outra pessoa. É o estímulo. Então, crianças são o reflexo dos pais, porque ele convive com o pai e ele aprende. Ou seja, é melhor dizer, criança é reflexo do que ele vive. Se ele convive só na creche, vivendo com outras pessoas, ele vai pegar os exemplos daquelas pessoas. Se ele convive com os pais na casa que só briga, ele vai pegar o exemplo das brigas do pai. Se ele convive com uma família que é harmoniosa, que vive bem, ele também vai aprender isso. Isso aí vai ficar gravado para ele. Ok? Pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa pelo tamanho do vídeo, mas é importante vocês saberem, porque as pessoas me perguntam como funciona a hipnose, o que acontece. A hipnose, para você contar ela, a história é muito grande. Por mais que você tente simplificar, ela acaba se tornando muito grande. Então isso aqui foi o modelo da mente, como funciona, por que a gente adquire fobia, depressão, trauma. Importante saber. Por quê? Porque você vai começar a se policiar nisso. E você precisa saber que toda hipnose é uma auto-hipnose. Não é o hipnotista que vai entrar na sua mente. Isso não existe. Isso é mito. Hipnose é apenas ultrapassar o fator crítico da mente subconsciente para estabelecer um pensamento exclusivo ou aceitável. Ok? Isso que é hipnose. Qualquer coisa que você ouça falar além disso é mentira. É o poder da mente. Ah, eu vou entrar na sua mente. Ah, é que geralmente quando você ouve falar em hipnose, você já lembra ou do desenho do Pica-Pau
Ou você lembra daqueles indianos com turbantes enormes segurando relógio na mão. Isso aí não é verdade, pessoal. Isso aí é apenas uma maneira de concentrar. Concentração pode ser qualquer coisa. Pode ser um dedo, pode ser uma vela, pode ser um relógio, pode ser uma caneta. Qualquer coisa que você foque o seu olhar naquilo, você consegue entrar em hipnose. Por quê? Hipnose é o estado natural da mente. Nós entramos e saímos de hipnose várias vezes ao dia. Por exemplo, quando você está com a chave do carro da mão e está procurando a chave do carro e não acha. E a chave está na sua mão. Isso aí já é hipnose. Por quê? Porque você está, na verdade, a sua mente está pensando num trabalho que você vai fazer, em algum serviço ou alguma coisa que está chamando a sua atenção. E você acaba eliminando essa visão periférica. Essa visão periférica acaba sendo reduzida e você não enxerga, simplesmente não enxerga e não sente nada que está do lado. O óculos, você está com o óculos no olho e está procurando o óculos, ou está com ele na cabeça, bate a mão e não acha. Bate a mão no bolso, de repente você coloca a mão, você acha que está procurando. Isso é hipnose. Quando você entra num carro ou no ônibus e senta lá e começa a viajar nos seus pensamentos, nas coisas que tem para fazer, e chega no seu destino e nem viu o caminho que você fez. Isso é hipnose. Então, hipnose é algo natural da mente, é simples. A questão é que a gente só precisa aprender a como fazer isso, a como acessar esse estado para poder remodelar a nossa mente. Que nós somos bombardeados o dia todo com informações, falsas informações, informações negativas. Somos bombardeados o tempo todo. Então isso acaba fazendo mal para a gente. Pessoal, espero que tenham gostado. Vou deixar a descrição do vídeo, vou deixar o contato na descrição do vídeo, meu telefone, o lugar que eu atendo na região. E se alguém precisar de ajuda, é só entrar em contato, que a gente tem um grupo de WhatsApp, no caso, um grupo de pessoas que se formaram com o professor Lucas Naves, e a gente atende no Brasil todo. Então, se caso você precisar de ajuda, entre em contato, que se eu não puder te ajudar, eu vou ter o maior prazer de indicar um colega responsável para poder te ajudar. Ok? Forte abraço, espero que tenha gostado.